a qualidade dos jornalistas que estão fora dessa mídia alinhada ao mercado é muito grande, né? Eu tenho feito uma série de entrevistas com grandes jornalistas e vou convidar praticamente todos que estão aqui. Eu vejo o seguinte, quer dizer, qualitativamente a mídia independente está se tornando cada vez mais forte. Considero que Bolsonaro é filho da imprensa corporativa brasileira, é um produto dela, porque foi essa mídia que alimentou o ódio no Brasil, que alimentou o fascismo. Eu me lembro de pessoas que hoje são saudadas como democratas, né? Promovendo Kim Kataguiris da vida, promovendo essas manifestações, os MBLs, essas coisas todas. Muitos trabalharam pelo golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, muitos fizeram, na verdade, o discurso de ódio, né? E muitos aqui foram vítimas de discurso de ódio. Nassif foi uma grande vítima do discurso de ódio no Brasil. Eu vivi esse processo acompanhando o que essa imprensa fazia. Eram as mesmas técnicas do Olavo de Carvalho. O olavismo frequentava a imprensa convencional, né? Isso com apelidos, né? Porque essa coisa do Olavo de Carvalho é você desqualificar as pessoas colocando algum apelido. Então, sei lá, por exemplo, como fizeram, lembro aqui um nome, Bebiano, chamavam de Bebianos. Isso acontecia na imprensa convencional. Por que o discurso de ódio? Porque era uma maneira de você engajar quando você não tinha um argumento. Então, Bolsonaro é consequência dessa decisão da imprensa brasileira, que foi de converter a esquerda em inimiga, converter o petista em petralha, né? E assim por diante. Então, tudo isso é um processo histórico. Agora a gente tem que dissipar esse ódio. Eu acho que essa imprensa aqui faz um trabalho importantíssimo para ajudar a dissolver o ódio que foi plantado por Folha, Veja, Estado, Globo, todos esses veículos. Espero, né, que tenha se aprendido uma lição, né, que a imprensa brasileira... Eu acho que o grande desafio, depois da redemocratização do Brasil, porque eu acho que a gente tem que falar a palavra correta, é redemocratização do Brasil, precisamos ter uma imprensa que assuma um compromisso antifascista, né? Será que um próximo governo democrático no Brasil vai conseguir encarar a imprensa brasileira? Vai conseguir vetar mesmo o discurso de ódio, o discurso fascista? Eu acho que esse é o grande desafio que vai estar colocado para a imprensa e para as plataformas de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto que eu queria levantar aqui para todo mundo. Vai ter muita movimentação, né, Léo? Uma coisa me parece evidente, quer dizer, a imprensa tradicional, Nassif, tem muito a dizer sobre isso também, todos aqui têm a dizer, inclusive se alguém quiser fazer um comentário complementar, rapidamente, antes de eu trazer o vídeo aqui do Lênio Streck, que vai ter uma outra pergunta que eu vou passar para o Panúzio, e aí, na sequência, acho que a Laura vai complementar também a pergunta do Lênio Streck. Mas a mídia tradicional, ela se aproximou do trabalho da mídia independente nesses últimos tempos. Bolsonaro obrigou a ela se reposicionar. Fala, Nassif. Não, tem toda a razão aí, o Atush aí. Só para relembrar alguns pontos, eu estou lançando um livro agora sobre o caso de Veja, a disputa que eu tive com a Veja lá atrás. Eu tenho 500 páginas de ataques que eu sofri nesse período, e fiz um levantamento também das vítimas desse período aí. O que ocorreu nesse período foi uma coisa maluca. O que o Atush fala sobre o papel do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho deu a retórica. E os grandes seguidores eram o Reinaldo Azevedo e o Mainardi lá. Então, o que nós tivemos aí? Nós tivemos professoras que faziam pesquisa de redução de danos em drogados. Foi acusado de ser traficante. A FAPESP, na época, quase que tirou a bolsa da aluna. Eu liguei, na época, para o Vogt, lá, falei, se fizerem isso, pressão do Reinaldo, na época. Lá. Mas o país, a grande questão do país é o seguinte, esses movimentos de opinião pública não se movem em torno de princípios, são ondas. A onda lá atrás era do ódio. Então, você abriu um campo para o jornalismo de ódio fantástico. Colunistas de música, aí, doces colunistas, viram cronistas de ódio. Depois que... Agora começa a mudar. Agora a onda é ser a favor das liberdades aí, e contra o ódio. E se aceita normalmente. É um país que não tem justiça de transição. Não tem justiça de transição. Por que se repetiu aqui toda essa questão dos porões aí, do Bolsonaro? Porque não teve justiça de transição.
as Forças Armadas foram incapazes de chegar e falar, olha, temos vergonha, não temos nada a ver com esse pessoal. E com a mídia a mesma coisa. Então, você tem as pessoas que enalteciam Lava Jato, que apareciam em lançamentos de livros, hoje estão no outro campo. O jornalismo de ódio hoje virou... O próprio companheiro Gilmar aí hoje virou um cara... O companheiro Gilmar é um cara corajoso, objetivamente. Mas você pega jornalistas que praticaram isso aí da forma mais abjeta possível. Vocês falam dos apelidos aí. Entre os 500 páginas que eu tenho de ataques que eu sofri na época, me chamavam de frequentador de sauna gay. Nada contra gay, mas a promiscuidade. Eu com filhas de 8, 9 anos, indo para a escola sem saber como receber. Reinaldo Azevedo, é bom dar o nome. Reinaldo Azevedo, claro. Claro. Chamava de ratazana, chamava de mascate... toda sorte de ataque racista, de ataque... E uma justiça que era contra. Eu enfrentei a Veja sozinho na época lá, a Veja chegou uma hora que parou, mandaram o Sidney Basile para negociar, abriram 5 ações contra mim, os advogados, no meio do caminho, pularam fora, e daí você volta tudo. A gente fala dos militares com os porões, essas pessoas agora fazem um jogo a favor da democracia. Então, esquece, não tem justiça de transição. Não precisa de autocrítica. Então, digamos, era um país sem caráter. Eu diria, instituições sem caráter. Sem caráter. Desde que seja utilitário hoje aqui, vamos trazer para o nosso lado, porque agora ele dá um espacinho lá para a gente lá. Então, mas faz parte... Ô, Nassif, você tá lançando um livro com esses relatos? Eu peguei o caso de Veja lá atrás, que eu enfrentei em 2007, 2008, tratei sozinho lá. Na época, contrataram o Reinaldo, na época, lá para fazer o contraponto. Depois, eles pararam quando perceberam que eu estava expondo as chagas deles e vieram com ações judiciais. E eu peguei, vou contar a história do jornalismo de esgoto, que começa com esse caso do Veja, mas se desdobra em muitos outros casos aí. Eu não cheguei a detalhar muito o impeachment, porque era um material que eu tinha feito na época lá. Mas daí mostra a manipulação de remédios, mostra a manipulação e mostra o nascimento da grande ameaça que nós temos hoje à democracia, que não é centrão, que não é exército, é o poder financeiro. Esses grupos financeiros que estão comprando veículos para todo lado aí, que você pega o caso BTG aqui, licitação em São Paulo, uma coisa escandalosa aqui com a Zona Azul aqui, ninguém entrou. Eles entraram no capital da UOL, prometem capital para todo lado. Então, digamos, agora concordo plenamente com o que o Atrucci falou, foi esse jornalismo alternativo aí que foi o único respiro de contraponto nesse campo. Mas hoje você tem ameaças muito latentes que não são os que estão por trás. Você tem que ver o que está por trás, qual que é a estrutura de poder. Aí você vai dar nesses bancos de investimento aí.